Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h34. Que assunto das galinhas, não? Não é? Quem é que nunca criou uma galinha em casa, né? Eu. Você nunca criou uma galinha em casa? Uma galinha em casa. Eu sempre, minha infância inteira morei em apartamento, então não tinha como. Mas tem gente que mora em apartamento. Tem, com galinha também? É. Eu nunca vi. Dizem que o Tim Maia criava patos no apartamento. Olha só. É verdade. 7h34 agora, vamos para mais uma entrevista do dia. A gente tem a satisfação de receber aqui o escritor Olavo Pinheiro Godoy. Olavo, chegou o dia de você ser entrevistado aqui. Bom dia, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia ao pessoal da FM Prever. Primeira vez que eu estou aqui, né, Márcio? Uhum. Mas já fui entrevistado por você também em outras oportunidades. Verdade, né? Verdade. Então é um prazer estar aqui em nome da cultura botucatuense, né? Para mais uma entrevista. Olavo, você não é de Botucatu, né? Você nasceu em Piraju, é isso? Isso. Mas está aqui em Botucatu há quantos anos? 50, 60 anos? Não. Agora eu sou botucatuense. Olha só. Porque recebi o título da Câmara Municipal de cidadão botucatuense. Mas eu nasci em Piraju e com 1 ano de idade meu pai se transferiu para Botucatu porque ele era chefe de trem da estrada de Ferro Sorocabana e para cá foi transferido. Então eu estou em Botucatu desde 1 ano de idade. Olha que beleza. Já estou com quase 72 anos, então eu sou botucatuense. E quando que você virou escritor, Olavo? Você sempre observava as coisas, de repente falou, vou colocar no papel tudo que vem na minha mente. Desde o curso primário. Desde o curso primário eu tive essa facilidade de escrever, né? E de colocar no papel o pensamento, né? E graças a uma professora de boa memória aqui da Vila dos Lavradores, né? Morou muitos anos aqui, pessoa muito conhecida, né? Zuleika Benedita Pavão. Morava logo aqui na subidinha aqui da Major Mateus, perto aqui do viaduto do trem ali, da passagem ali do trem, entendi, né? Entendido. Da professora Zuleika Benedita Pavão. Ela deu aula há mais de 40 anos do grupo José Gomes Pinheiro, que está extinto, né? Mas me parece que vai voltar o José Gomes Pinheiro. Então essa professora, ela incentivava muito os alunos. Ela mostrava livros, por exemplo, através das mãos delas eu fiquei conhecendo a obra do Francisco Marins, do Hernani Donato, né? Então a gente desenvolvia as historinhas, as redações na época através disso, do que o professor incentivava e ensinava. Entendi. E a ABL, como é que a ABL entrou na sua vida? Academia Botucatuense de Letras. A Academia Botucatuense de Letras é uma entidade muito importante para Botucatu. Ela foi fundada em 1972, né, por um grupo de intelectuais botucatuenses, entre professores, cientistas, artistas plásticos, né? E nesse grupo estava 2 jovens, Olavo Pinheiro Godoy e Baíge Fadel. Olha só. Baíge Fadel. Então eu fui um dos fundadores. Mas por quê? Eu fui aluno na escola industrial, né, do professor Oswaldo Minicucci, outro grande incentivador também das letras e da literatura, né? E o Oswaldo Minicucci me convidou, porque eu já escrevia nos jornais. Eu escrevia no Correio de Botucatu, na Gazeta de Botucatu, né? Então eu fui convidado e com 20 anos eu estava ajudando a fundar a Academia Botucatuense de Letras. 1972. 72, mas a academia já existia antes disso. Tá. Ela foi fundada em 1936 por um grupo também de intelectuais, professores da escola normal, né? Mas durou muito pouco. Durou muito pouco. Em 72, motivado pela posse do Hernani Donato na Academia Paulista de Letras, o Dr. Marão reuniu um novo grupo, né? E fundou
refundou, né? Reorganizou a Academia Botucatuense de Letras. Que legal. E deixa eu perguntar, hoje em dia você ainda escreve? Sim. E da onde vem a sua principal inspiração? Você vê alguma coisa do cotidiano e acaba transmitindo aquilo ali para as linhas de um caderno ou algo parecido? Ou você sempre se prepara antes de escrever alguma coisa? Você vai se aprofundar sobre algum assunto antes de começar a escrever? O escritor, principalmente o romancista e o cronista, ele é um observador. Uhum. Um observador. Então, um famoso escritor paulista, hoje da Academia Brasileira de Letras, não me recordo o nome dele, e ele falou assim: você quer me deixar feliz? Me dê um caderno de presente. Porque eu saio com o caderno na rua e vou prestando atenção em todos os detalhes, o que eu ouço das pessoas, no ponto de ônibus eu paro e fico anotando todos esses detalhes. Chega na redação do jornal, a crônica está pronta. Uhum. Então o escritor, ele é um observador. Agora tem o escritor que vai para o lado do memorialismo, da história, né? E eu passei desse lado. Eu escrevo mais relacionado à história da cidade, história de Botucatu, apesar que já tenho livros publicados de contos, né? Um romance para ser editado, né? Mas tudo assim direcionado para a história da cidade. Entendi. Vamos lá? Pode ir. E já falando aí sobre o seu trabalho, falando aí sobre Botucatu, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho a respeito das ruas de Botucatu que você fez. Sim. Eu fiz um trabalho, eu trouxe hoje o livro, o único livro que tem, Ruas Botucatuenses, inventário sobre a história dos homenageados nas placas da cidade. Você, caro leitor, sabe quem foi o patrono da sua rua? Quem foi Vital Brasil, quem foi Floriano Peixoto, quem foi Major Mateus? Muitas pessoas moram durante 20, 30 anos naquela rua e não sabe quem foi o patrono da rua, né? A pessoa não presta atenção, é apenas um endereço para o carteiro, mas é muito mais que isso. Essa pessoa que dá nome à sua rua, ela fez algo importante para a cidade, para o município. Senão ela não receberia aquela homenagem. É uma honraria receber, a família receber de um ente querido um nome de rua. Entendi. Então, essas pessoas que dão nome à rua, Rua Major Mateus, Avenida Vital Brasil, Avenida Santana, então são pessoas que trabalharam pelo engrandecimento da cidade. Então, num determinado momento, o vereador, mediante uma biografia, um trabalho sobre a vida da pessoa, destina uma rua para homenageá-lo. Entendi. Então, esse é o foco. E já que nós vamos falar de ruas botucatuenses, e vamos começar então pelas antigas, desde o começo de Botucatu em 1853, como que era a cidade em 1853, né? Posso dar um palpite aqui de algumas coisas? Pois não. Por exemplo, uma das primeiras ruas foi a Rua Curuzu? Sim, a primeira rua. Foi a Rua Curuzu? Foi a Rua Curuzu. Que tinha outro nome, né? Vamos dizer, como que surgiu as ruas em Botucatu? Tá. É um fato interessante. Vamos ver, nós estamos ali no centro da cidade, na Rua Amando, né? Tá. Então você percebe que as ruas foram construídas longitudinais. Ali no Para-Todos, você começa a subir a Rua Amando, você vai embora, vai bater na Coab 1. É uma rua enorme, comprida, e paralela à Rua Curuzu, né? E em cima a João Passos, Cardoso de Almeida, todos nesse sentido, enorme. Puxa, o engenheiro que fez isso é uma pessoa inteligente, né? Fazer uma rua certinha, retinha, naquela época
Botucatu estava começando, a Botucatu se tornou vila em 1855. Mas antes disso, em 1848, as coisas, já existia o arruamento, o povoamento ali, né? Então, antes, somente caminhos, o de cima e o de baixo. O que era o de cima? O de cima era a atual Rua Armando de Barros. E o de baixo? Rua Curuzu. Chamava-se o caminho de baixo e o caminho de cima. Né? A primeira rua de Botucatu, que é a Rua Curuzu, se chamou Rua das Flores. Olha que beleza. E passou a ser Curuzu somente em 1870, em homenagem à Batalha da Guerra do Paraguai. Uma batalha famosa da Batalha do Curuzu, né? Que os brasileiros venceram. Então a idilidade na época, que é hoje a Câmara Municipal, né? Os vereadores resolveram dar o nome de Rua Curuzu. A de cima, que é a Rua Armando de Barros, atual Rua Armando de Barros, tornou-se Rua do Riachuelo, por causa da Batalha do Riachuelo da Guerra do Paraguai também. Entendi. Né? E solenizando vitórias. Com o advento da República, tornou-se Rua do Comércio, porque ali começou o comércio, né? E depois Armando de Barros, pela lei número 382, de 10 de março de 1931. Por quê? Em homenagem ao político e cidadão prestante Armando de Barros. Entendi. Que construiu a escola normal, construiu a Casa das Meninas, a Igreja Nossa Senhora de Lourdes e muitas outras coisas, né? E onde existia também uma loja de ferragens ali, que era a Casa Armando, que era da família do Armando de Barros. Entendi. Né? Então, a pessoa que a intendência, Câmara Municipal na época, arrumou para acertar essa rua, tinha o nome de arruador. Foi contratado um arruador. E esse cargo foi criado em 1855 e foi dado ao cidadão Antônio Mariano Pereira. Ele era responsável pela rua, para ir abrindo, né? Mas o primeiro grande planejamento urbano, naquela época já tinha planejamento urbano. Olha que beleza. Foi feito em 1892, pelo intendente Rafael Sampaio. Vamos explicar o que é intendente. Intendente fazia o papel de prefeito, que quem comandava a cidade era a intendência. A intendência composta pelos vereadores, vários vereadores. Então, a intendência nomeava, cada 6 meses, um intendente para ser prefeito. E esse intendente é que administrava a cidade. Né? Entendi. Vencidos os 6 meses, era nomeado outro intendente até completar o ano. Né? Então, o Rafael Sampaio contratou um engenheiro chamado Antônio Félix Albernaz, espanhol. Albernaz, que fez o nivelamento da Avenida Santana, o Campo Santo, que vai para o cemitério, né? Floriano Peixoto e a Vila dos Lavradores, nos terrenos do Vitor Atti. Tudo aqui era do Vitor Atti, que hoje tem uma rua chamada Rua Vitor Atti. Né? Também traçou as ruas General Teles, a Rua Áurea, que é a atual Cardoso de Almeida, Rua Áurea, né? A Cesário Alvim, que é a atual João Passos, a Curuzu e a Armando de Barros. Ele traz esse engenheiro. Então o Rafael Sampaio ficou naquela época conhecido como o prefeito Tatu. Porque, veja bem, no Para Todos, do Para Todos para Floriano Peixoto, ali era um imenso barranco, era só barranco. Descendo a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, aqui era um barranco total, que vinha até aqui na estação da Sorocabana. Né?
Então, eles tiveram que remover com carrocinhas, puxada a burro, muita quantidade de terra. Saiu muita terra ali. Dá para você perceber que é um vão aberto aqui a Floriano Peixoto, né? Desde a partir do Para Todos, vai descendo aquele vão. Ali não tinha aquela descida, era um barrancão só. Imagina o trabalho para a época, né? Com carrocinhas, e tinha que ser no braço mesmo, né? E o prefeito Tatu, Rafael Sampaio, que teve na que... pá, no Enxadão, não é à toa o na nome pá, Tatu, no Enxadão. Né? É isso, é isso. Na Cavando picareta, buraco. eles iam tirando a terra para fazer a subida da Avenida Santana, que era um barranco total. Eles também foram nivelando, tirando para fazer a Avenida Santana, né? E isso aconteceu com diversas ruas principais, avenidas principais, ruas de Botucatu, porque Botucatu, naquela época, obedecia a serra, o mesmo barranco da serra, né? Então, tinha que nivelar e acertar. Você pega assim, o topo da João Passos, que vai retinho, mas naquela época não era retinho. Ela tinha desnível, muito desnível, né? Entendi. Deu muito trabalho. Então, o Rafael Sampaio, que existe a rua Rafael Sampaio, ali do Senac, né? Uhum. Foi homenageado com o nome de rua pelo trabalho que ele fez na cidade. Prefeito Tatu. Olavo, bom, a gente tem bastante coisa para falar, mas o tempo vai correndo, né? Qual que é a rua com o nome mais estranho que você, na sua pesquisa, que ainda não virou livro, né? Sobre as ruas botucatuenses, qual é o nome de rua mais estranho? Porque todas têm nome de pessoas, mas Sim. tem alguma rua que tem um nome que não seja um nome próprio de pessoa? Sim, a Rua do Sapo. Rua do Sapo, que é a Rangel Pestana. A Rangel Pestana, Rua do Sapo. Porque a Rangel Pestana não existia. Era a Rua Curuzu, né? E ali, como Botucatu, as ruas foram todas longitudinais, naquela época não existia as transversais. Não existia as transversais. Por que não existia? Eram imensas chácaras. Ali na Rua Curuzu, descendo a Rua Amanda, pegando a Curuzu, o que tinha as chácaras de família de italianos ali, até hoje os descendentes dos italianos são donos ali. E até o Riacho Lava Pés. Tá. É o Lava Pés enorme. Então, além da Rua do Sapo, uma outra que você lembre. Então, só a partir de 20 de setembro de 1923, pela Lei 309, que se permitiu a construção das ruas transversais. Tá. Só de 1923 para cá que começaram a abrir as ruas transversais. E era prefeito na época Antônio Cardoso do Amaral, conhecido como Nenê Cardoso. Entendi. Então, aí começaram a abrir, porque entraram num acordo com os donos das chácaras e falaram assim, olha, vocês vão sair bem, nós vamos fazer as transversais e vocês vão poder vender terrenos para as pessoas. Não há esse montão de terra aí, essas chácaras enormes, vão se transformar em terrenos, né? Que vocês vão ganhar muito dinheiro. Aí eles concordaram. Começou-se naquela época a oferta imobiliária, né? Transversais. Então, você vê, as transversais foram muito depois das ruas principais. Entendi. Né, da cidade. Então, a Rua do Sapo, voltando para a Rua do Sapo, então não existia. Aí, o que acontecia? Abriram a Rangel Pestana. Né? A Rangel Pestana. E a Rangel Pestana veio a CPFL foi fundada em 1901, em Botucatu. Colocou os postes de luz. E na época do verão, as borboletas, os insetos começaram a circular de volta da luz. E cair. A sapaiada subiu tá vendo? Uma coisa leva a riacho Lava-Pés, do rio Lava-Pés, e vinham na rua. E aquela quantidade enorme de sapos na rua
Entendi. Na rua, os moradores começaram a reclamar. Acaso, né? Então ficou conhecida como Rua do Sapo. Entendi. Olavo, quanto tempo, a gente já está no finalzinho mesmo, quanto tempo durou para você concluir esse trabalho de pesquisa das ruas botucatuenses? Mais ou menos, porque eu imagino que seja um trabalho de fôlego, né? Sim, ó, esse livro que você está vendo aqui, ó, que é o protótipo único que tem, ele tem 353 páginas, tá? Foi um trabalho de fôlego, que eu frequentei muito a Câmara Municipal, a Prefeitura, e trabalhos de professores que, junto com os alunos, pediam para os alunos fazer trabalho sobre os nomes de rua, essas coisas, né? Então montei esse... Ele tem, todos eles, a maioria deles tem fotos com a biografia do homenageado da rua, né? Um trabalho muito importante para a história de Botucatu. Sem dúvida. Mas na época, quando eu pensei em publicar esse livro, né? Eu procurei a ajuda da Prefeitura Municipal, do prefeito da época, né? E a Secretaria da Cultura, na época, que respondia na época, falou que não era possível publicar, porque o livro era muito grosso, muito grande, ia custar muito caro para publicar um livro desse, né? Eu falei, bom, então tudo bem, né? Então fica sem publicar. Mas, passado alguns anos, o Paulo Pinheiro Machado Tchatcha, Paulinho Tchatcha, montou um site na internet chamado História de Botucatu. E ele colocou lá nesse site a maioria dos livros de autores botucatuenses. E tudo sobre a história de Botucatu está nesse site História de Botucatu, do Paulo Tchatcha. Vamos repetir o site qual é, para o pessoal que acompanhou o nosso bate-papo poder acessar também o site. Qual que é o site? Isso, História de Botucatu. Só digitar lá a História de Botucatu, vai aparecer o site do Paulinho Tchatcha, do inesquecível Paulinho. Faleceu recentemente, né? Faleceu recentemente, então ele adorava Botucatu, ele era botucatuense, gostava muito de Botucatu e fez muitos trabalhos sobre a história de Botucatu também, né? Tá então certo. ele colocou esse meu livro, Ruas Botucatuenses, está inteirinho no site dele. Então quem quiser É um amplo trabalho de pesquisa, inclusive, para ser feito, né? Isso, conhecer, é só entrar no site História de Botucatu, vai lá ver. Mas o livro físico não existe, só Por existe... enquanto. 7h57. Olavo Pinheiro Godoy, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite para fazer esse bate-papo sobre Botucatu, tá? E disponha da gente, viu? Um bom dia a você, Olavo. Eu que agradeço, em nome da Academia Botucatuense de Letras, do Centro Cultural de Botucatu, a qual eu pertenço, e vou fazer um pedido também para vocês aqui. O próximo 9 de julho, mês, a data comemorativa da Revolução Constitucionalista, é considerado o Dia da Academia Botucatuense de Letras, que foi fundado em 9 de julho, né, o aniversário da Academia Botucatuense de Letras. E também a vereadora Alessandra Lucchesi, ela fez uma lei considerando o mês de julho como mês do escritor botucatuense. Então eu gostaria que vocês me engatilhassem para uma entrevista durante esse correr do mês de julho, para a gente falar sobre o escritor botucatuense. Perfeito. Nós estamos com o tempo estourado agora. Olavo, nós vamos convidar, claro, com certeza. E vai ser, inclusive, feriado, que é o dia da Revolução Constitucionalista, Isso, né? Exatamente. E a gente vai entrar em contato para agendar realmente nesse dia. Então nós podemos falar também tanto da data do 9 de julho, da Revolução Constitucionalista, e aproveitar também falar sobre os autores botucatuenses, que mais um minutinho que você me der, Botucatu é considerado uma das grandes cidades do interior paulista em relação à cultura, né? Vamos marcar para a gente conversar sobre isso, Olavo. Você não está me estourando o tempo agora, Exato, tá certo. Então. Muito obrigado, viu? Então, eu que agradeço. Um bom dia a você, Olavo. Muito obrigado. Muito obrigado.